Eu cresci ouvindo algumas histórias do meu avô que me deixavam meio dividido. Parte de mim queria acreditar que era exagero de velho. Outra parte ficava em silêncio, porque dava para ver que tinha algo ali que nunca passou. E não era só medo. Era uma espécie de desconforto que ele carregava nos olhos. Aquele olhar que tenta manter a rotina, mas nunca se esqueceu do que viu, ou do que quase viu. Ele era do interior do Paraná, morava num vilarejo de chão batido, daqueles onde a vida girava em torno do pasto, da colheita e das rezas. Essa história ele só contou uma vez, numa noite em que a luz caiu e a gente ficou conversando à base de vela e lamparina. Eu devia ter uns 15 anos. E mesmo naquela época, quando eu ria de tudo e achava que nada podia me assustar, essa história ficou grudada em mim. Segundo ele, tudo começou quando um bezerro apareceu morto no pasto. Mas não era morte normal, dessas de doença ou ataque de bicho conhecido. O corpo estava aberto de um jeito estranho, como se alguém tivesse espalhado as vísceras com cuidado, formando um círculo em volta. E o mais esquisito, havia marcas no chão, pegadas fundas, grandes, que não pareciam de cachorro, nem de porco do mato, nem de nada que o pessoal dali conhecia. E todas iam numa única direção, para o mato fechado. Os homens da vila se reuniram. Pegaram foice, lanterna, até espingarda velha. Foram ver de perto. Meu avô, na época, com uns 17 anos, foi junto. Ele me contou que quando chegaram, o cheiro era quase insuportável. Um azedo forte que fazia arder o nariz por dentro. E aí, repararam numa coisa que calou todo mundo. Só tinha rastro indo, nenhum voltando. Como se aquilo tivesse vindo do mato, feito o que fez e sumido no ar. Ficaram ali em pé por alguns minutos. Ninguém dizia nada. Um ou dois deram meia volta. Os outros hesitaram, até que decidiram não seguir. Um deles falou que o cheiro não era de bicho morto, era de coisa ruim. Desses avisos que a gente não entende, mas respeita. Todo mundo voltou. Mas no fim da tarde, quando já parecia que o assunto ia morrer, um menino de 14 anos sumiu. Ele era filho de um dos sitiantes, curioso até demais. Tinha ouvido a conversa dos adultos e foi sozinho, seguindo as pegadas. Levaram horas até perceber que ele não estava por perto. Quando foram atrás, ninguém conseguiu achar nada. Nem voz, nem barulho. Só o silêncio do mato. Já era noite quando ele apareceu de volta. Saiu do matagal andando devagar, com os olhos fundos, como se estivesse num lugar que ninguém mais podia alcançar. E o rosto? Meu avô disse que era branco feito cera. Ele não disse uma palavra, só abaixou a cabeça e entrou na casa. Depois disso, nunca mais falou. Levaram o menino para tudo quanto é lado. Médico, psicólogo, rezador, benzedeira, nada adiantou. Ele comia, andava, fazia as necessidades, mas era como se o corpo tivesse voltado, sem a parte de dentro. Só escrevia uma coisa, sempre no mesmo papel, peludo. Às vezes com letra firme, às vezes tremida, mas sempre a mesma palavra. A família nunca descobriu o que ele viu. Nunca. E ninguém teve coragem de perguntar também. Nem meu avô. Ele só dizia que o olhar do menino já era resposta suficiente. Porque não era só medo, era algo além. Tipo um horror que não dava para pôr em palavras. O menino viveu até os 30 e poucos. Nunca falou, nunca escreveu nada além daquela palavra. Morreu dormindo numa noite calma. E quando foram mexer nas gavetas dele, encontraram dezenas de folhas com a mesma coisa escrita. Peludo, peludo, peludo. Como se aquilo fosse a única coisa que sobrou do mundo para ele. O tempo passou. E meu avô nunca mais pisou naquela parte do mato. Nem para cortar caminho, nem para caçar. Dizia que tinha lugar que não é da gente. E que às vezes o mato devolve, mas não do mesmo jeito. Quando ele me contou essa história, falou olhando para a vela. A luz tremia no rosto dele, mas os olhos estavam parados. Eu perguntei, meio brincando, se ele achava que era bicho
ou algum homem que morava no mato. Ele só mexeu a cabeça de leve, nem sim, nem não. Disse que era pior do que isso, porque se fosse bicho dava para entender, e se fosse homem dava para ter medo. Mas o problema era não saber o que era, não poder nomear. A gente acha que o silêncio do mato é bonito, mas quem mora perto de floresta sabe que o silêncio mesmo, o de verdade, o que parece morder por dentro, vem só depois que alguma coisa passou. Na época, eu deixei essa história para lá. Botei na conta do cansaço, da idade, da imaginação. Mas depois que meu avô morreu, comecei a pensar mais nisso. E aí algo estranho começou a acontecer. Volta e meia, quando eu estava sozinho à noite, lembrava da história do menino e me pegava pensando na palavra. Peludo. Era uma palavra boba, comum. Mas quanto mais eu pensava, mais ela parecia errada. Como se não fosse sobre pelos normais de bicho. Era outra coisa. Um pelo que não devia estar onde estava. Um pelo sujo, áspero, fora de lugar. Comecei a evitar o espelho à noite. Não por medo de ver algo, mas por medo de lembrar o olhar do menino. Um olhar sem retorno. Teve um dia em que eu fui visitar a antiga propriedade do meu avô. Fazia muito tempo que ninguém cuidava daquilo. Estava tudo meio tombado. Mato crescendo nas laterais da cerca. E quando eu cheguei perto do antigo pasto, senti um cheiro. Não era forte, nem fresco. Era um azedo velho, guardado no tempo. E acredite se quiser, mesmo sabendo que era bobagem, eu não consegui ir até o fim do campo. Dei meia volta. E no caminho de volta me peguei olhando para o chão. Parte de mim queria ver rastro. Outra parte sabia que se visse, não ia conseguir parar de seguir. E talvez esse seja o ponto de tudo isso. Tem rastro que é melhor não seguir, porque a curiosidade pode ser só a embalagem do arrependimento. Meu avô sempre repetia que o medo tem forma, que o nosso corpo reconhece coisas que a nossa cabeça ainda não entende, e que o mais perigoso não é o que grita, nem o que aparece, é o que deixa só o cheiro, só a dúvida. Hoje, com quase 30 anos, eu ainda não sei se acredito em tudo, mas sei que tem histórias que não nascem para ter explicação. Elas nascem para lembrar a gente de respeitar o que não entende e de não tentar nomear o que talvez nunca tenha nome. Talvez seja por isso que aquele menino só conseguiu escrever peludo, porque era o mais perto que ele conseguiu chegar da verdade. E a verdade nem sempre é algo que a gente aguenta descobrir. Se essa história te deixou assim meio sem palavras, manda para alguém corajoso ouvir com você. A gente ia todo ano, só nós dois. Era o jeito que meu pai criava a gente, sabe? Pescaria no mato, rede no ombro, facão na cintura, fogueira armada. Desde que ele morreu, a gente manteve essa tradição. Sempre na mesma área, numa comunidade ribeirinha perto de Tefé, no Amazonas. A gente conhecia cada canto daquele trecho do rio, cada árvore, cada curva do mato. Nunca deu nada errado. Era 2009. Eu tinha 19, meu irmão, o Hilário, 25. Saímos de manhã cedo e chegamos na hora do almoço. Armamos a rede, a lona, fizemos o almoço ali mesmo, arroz com sardinha. No primeiro dia foi tudo normal. Pegamos uns peixes bons. Hilário ria, contava piada, imitava nosso pai. A noite caiu, acendemos a fogueira, ficamos ouvindo o som do mato. Era nosso momento, o mundo parecia longe demais para atrapalhar. No segundo dia, ele decidiu entrar na mata. Disse que ia caçar alguma coisa maior. Levou só o facão e a garrucha velha do nosso avô. Eu fiquei ali no acampamento, terminando de limpar os peixes. Fui percebendo que o tempo estava passando e ele não voltava. 3 horas, 4, quase 5. Já estava ficando preocupado quando ouvi os passos. Só que não era o som de passo firme. Era arrastado, meio tropeçado. Quando ele apareceu, veio de cabeça baixa. Roupas todas sujas de barro,
os olhos fundos, a pele brilhando de suor. Disse que se perdeu, que não lembrava bem do caminho de volta. Falei que era impossível, a gente conhecia tudo ali. Mas ele só quis deitar. Disse que estava com febre, nem jantou. Dormiu direto. Naquela noite eu acordei com um barulho estranho. Parecia respiração, mas era pesada. Como se alguém tivesse com as narinas entupidas. Saí da rede e peguei a lanterna. Quando olhei para o lado, a rede do Hilário estava vazia. Chamei por ele umas 2 vezes. Andei um pouco em volta da barraca, mas não vi nada. O mato estava quieto demais, como se o ar tivesse parado. Não ouvi passo, não ouvi galho quebrando. Voltei para a rede. Fiquei acordado até clarear. Ele apareceu de manhã com os pés todos cortados. Disse que não lembrava onde tinha ido, que estava com a mente apagada. Foi essa palavra que ele usou. Eu achei que era febre alta, desidratação talvez. Só que quando a gente voltou para casa, as coisas não melhoraram. Na verdade, pioraram. Nos dias seguintes, ele ficou esquisito. Não dormia, andava pela casa a noite toda. E quando dormia, gritava. Minha mãe chegou a comentar que ele estava com o corpo aqui, mas a alma lá. E foi ficando assim mesmo. Um dia, ele matou o nosso cachorro. O cachorro estava no quintal, nem estava fazendo nada. Ele simplesmente pegou a enxada e acertou o bicho. Disse que o cachorro estava encarando ele demais. A gente ficou sem saber o que fazer. Minha mãe chorou. Eu quis levar ele para o hospital, mas ele não quis. Ele começou a ficar agressivo. Tudo irritava. A gente tinha que andar em silêncio dentro da própria casa. E o olhar dele era como se ele estivesse sempre escutando outra coisa. Um som que a gente não ouvia. Às vezes, parava no meio da sala e ficava olhando para o teto, como se esperasse alguma coisa cair de lá. Teve uma noite que eu nunca esqueci. Fazia calor, um calor úmido, pesado. Acordei para beber água. Quando olhei pela janela da cozinha, ele estava no quintal, nu, parado. Os braços soltos, a cabeça levemente inclinada para trás. E ele estava uivando, baixo. Um som tão baixo que parecia só uma vibração na garganta. Um lamento quase. Não parecia que ele fazia de propósito. Parecia que vinha de dentro dele, como se tivesse preso ali. Voltei para o quarto e travei a porta. E foi nesse dia que eu entendi que ele não tinha voltado do mato. Não o Hilário que eu conhecia. O que voltou foi só a casca. Minha mãe nunca quis falar disso. Disse que era coisa de gente do interior, que ele tinha trazido alguma coisa de lá. Nunca quis explicar o que era esse alguma coisa. Só mandava a gente rezar. Ele ficou assim por anos. Nunca recuperou o olhar, nunca mais foi pescar. Eu também parei. A barraca, a rede, a garrucha, deixei tudo guardado no fundo do armário e nunca mais mexi. O Hilário vive até hoje, mas não é mais ele. Trabalha pouco, fala menos ainda. Às vezes, olha para o mato como quem reconhece, como se aquilo ainda chamasse por ele. E quando ele escuta uma cigarra ou um tipo específico de canto de pássaro, ele congela. E eu também, porque eu sei que alguma parte dele ainda está lá. E pior, alguma parte do que estava lá está aqui com a gente. Nunca contei isso para ninguém. Fui empurrando para dentro de mim como quem guarda a caixa velha num porão. Mas ultimamente tenho sonhado com aquele uivo, com o som de passos arrastando do lado de fora da barraca, com os olhos dele. E o medo que mais me assombra não é de ter perdido meu irmão, é de ele nunca ter sido encontrado. Quero ver de onde vocês estão ouvindo. Comenta a sua cidade aí embaixo. Eu nunca gostei muito de contar essa história. Não é só porque ela é difícil de acreditar, mas porque tem coisa que não se entende nem quando se vive. E quando alguém pergunta, tem certeza do que viu? A pergunta já vem com a resposta dentro. Aconteceu com a minha irmã, mas quem conta sou eu, porque ela, até hoje, evita. E eu entendo. Se tivesse acontecido comigo, talvez eu também nunca mais abrisse a boca.
Foi em 2006, no interior de Minas. A gente morava com nossa mãe numa fazenda simples, a uns 2 quilômetros da estrada principal, perto de São João del Rei. Não era um lugar isolado de tudo, mas também não era um lugar onde se via gente à toa. Naquele final de semana, tinha um retiro da igreja. Num sítio afastado, onde o pessoal da paróquia organizava encontro de oração, leitura bíblica, jejum. Eu costumava ir. Minha irmã, não muito, mas naquele ano, ela foi. Acho que mais por insistência minha. E também porque queria se distrair um pouco. Nosso pai tinha desaparecido fazia 2 meses. Saiu para buscar lenha no final da tarde, montado no cavalo, e não voltou. Chamaram vizinhos, fizeram buscas, os bombeiros vieram, chegaram até a trazer cães farejadores. Nada, nem rastro, nem pegada, nem marca de sangue, só o vazio, um tipo de sumiço que não deixa sequer pista para a tristeza seguir um caminho. Minha mãe entrou num silêncio que durou semanas. Eu tentava manter a rotina da casa. E minha irmã, ela ficou com aquele olhar que parece sempre ver alguma coisa que ninguém mais vê. No domingo à noite, o líder do grupo da igreja levou a gente até o entroncamento da estrada de terra. Dali para frente era a pé. A gente fazia esse caminho desde pequenas. 2 quilômetros, talvez um pouco mais. No escuro, com lanterna de celular, a gente já conhecia cada curva, cada raiz que crescia do barranco. A noite estava abafada, o ar meio parado, sem vento. Céu sem lua, só umas nuvens se arrastando devagar. Os grilos e sapos faziam barulho o tempo inteiro, mas mesmo assim, o silêncio era o que mais se ouvia. Eu lembro que minha irmã ia um passo atrás, pisando leve, como se alguma coisa a incomodasse sem ela saber o quê. E eu não puxei conversa. A gente andava muito caladas naquela época. Foi quando avistamos a van. Ela estava parada no acostamento da curva que desce, logo antes da pequena ponte de madeira. Uma van marrom escuro, bem velha, com a lataria opaca, empoeirada. Um dos faróis estava piscando, o da esquerda. Não forte, não como um alerta. Era como se estivesse falhando. Uma luz intermitente, amarelada, quase apagando e acendendo de novo. Não tinha barulho de motor, nenhum sinal de gente perto. A gente parou. Ficamos observando de longe. Parecia abandonada. Mas alguma coisa naquela cena me incomodou. O jeito como a van estava virada, de frente para o mato, como se tivesse freado de repente. E aquele farol piscando dava a sensação de que tinha alguém esperando ali, escondido. Minha irmã ficou muito tensa. Eu senti na hora. Ela travou, sabe? O corpo dela inteiro parou, mesmo sem ela querer. E quando a puxei para a gente contornar a van pelo lado oposto, ela ainda estava com os olhos fixos ali. A gente passou o mais longe que deu, tentando não olhar. Mas foi pior assim, porque aí a gente escutou. Era um som molhado, um barulho esquisito. Não dava para saber se era de animal ou de gente. Mas era mastigado, um som de boca, de carne sendo rasgada com os dentes. Vinha do mato ao lado da van. E quando a gente olhou, ele estava lá, agachado, no meio das folhas secas e dos galhos baixos, nu, coberto de pelos, mas não como um animal qualquer. Era como se tivesse cabelo por todo o corpo. Pelos escuros, grossos, espalhados pelas costas, pelos braços, pelas pernas. Ele estava comendo. Não dava para ver direito o que era. Mas tinha algo entre as mãos, e a boca abaixava e subia, rápido, como se ele rasgasse aquilo com urgência. Minha irmã arregalou os olhos. Ficou branca. Eu vi na hora que ela reconheceu, mesmo antes de mim. Ele levantou o rosto, e era o nosso pai, ou alguém, com o rosto dele, mas com algo errado, muito errado. A pele dele estava escurecida, como se tivesse queimado de sol por meses. Mas não era só isso. Tinha algo na forma do rosto, a mandíbula mais larga, a boca suja de sangue, os olhos amarelos, não como catarata, um amarelo sólido, sem vida, como se tivessem sido pintados. Ele olhou para ela, diretamente, e naquele momento, por menos de um segundo,
Pareceu que ele soube quem era, porque ele parou de rosnar. Sim, ele estava rosnando, como um cachorro, baixo, abafado. E quando viu minha irmã, ele piscou devagar, mas não com ternura. Era mais um reflexo de quem foi gente um dia. Só que agora não era mais. Ela deu um passo para trás e ele se virou e sumiu, em 4 patas, correndo para dentro da mata, com uma velocidade que eu não sei descrever. O som das folhas sendo esmagadas foi ficando distante até desaparecer. A van continuava ali, silenciosa, com o farol piscando devagar e mais nada. A gente corria como se o chão fosse ceder. Chegamos em casa arfando, suadas, com o peito doendo. Minha mãe se assustou, mas quando a gente contou, ela ficou parada. O rosto dela mudou, mas não disse nada. Disse só que era impossível, que o pai tinha morrido, que aquilo era fruto da saudade, que a mente prega peças. Mas eu conheço minha irmã. Eu sei quando ela mente. E ali, ela não conseguia nem chorar. Ficou sentada na beira da cama, olhando para a parede, como se estivesse tentando sair do próprio corpo. Nos dias seguintes, ninguém achou a van. Voltamos com 2 vizinhos até o lugar. Não tinha nada, nem marca de pneu, nem pegadas, nenhum sinal de que alguém esteve ali. Só o capim amassado perto da curva e umas manchas escuras em uma pedra. Mas podia ser qualquer coisa. E o tempo passou. Minha mãe se recusava a tocar no assunto. Sempre que alguém mencionava o nome do nosso pai, ela mudava o rumo da conversa. Fez um cartaz de luto e mandou enquadrar. Começou a dizer que ele estava com Deus, que era hora de seguir em frente, mas minha irmã nunca esqueceu. Ela começou a ter sonhos, sempre com a mesma imagem. Uma van parada na beira da estrada, com um farol piscando e alguém dentro chamando ela pelo nome. Não com voz de pai, com voz de bicho. Ela nunca mais voltou a andar sozinha, evitava sair à noite. E quando a gente passava perto da curva, ela desviava o olhar. Um dia ela me disse, com a voz quase sumindo, que o que mais tinha assustado ela não era a aparência dele, nem o jeito como ele se movia, nem o sangue na boca, era o olhar. Porque por mais que ele tivesse virado outra coisa, ainda era ele. Ela disse que reconheceria aquele olhar em qualquer lugar, mesmo que estivesse num estranho no meio da rua. Era ele. E isso é o que mais doía. Porque se ele estivesse morto, ela teria feito o luto, teria chorado, sofrido, superado. Mas o que ela viu não era morte, era abandono. Como se ele tivesse deixado de ser gente, como se algo tivesse tomado ele. E não importa o quanto os outros digam que foi ilusão. A verdade é que a gente nunca viu o corpo, nunca teve enterro, nunca teve fim. Às vezes eu penso se aquilo tudo não foi uma forma do nosso cérebro lidar com o trauma. Mas quando olho para ela, eu sei. Sei que aquilo foi real. Não tem como inventar um olhar daqueles. A vida seguiu, as estações mudaram, o mato cresceu, mas o que ficou foi o silêncio. Um silêncio diferente, que não grita, mas sussurra quando ninguém está por perto. E ainda hoje, quando eu passo por aquela estrada, eu diminuo o passo, mesmo de carro. Olho para o lado e espero não ver uma van, marrom escura, com o farol esquerdo piscando, porque se um dia eu vir, eu não sei se corro ou se paro. Nunca gostei de falar sobre isso, mas o tempo passa, a gente muda e tem coisa que simplesmente precisa ser contada, nem que seja para tentar colocar para fora o que ficou engasgado. Eu trabalhei como segurança noturno num centro de reciclagem em Sorocaba, ali perto da avenida, onde passava o ônibus 41. O galpão era grande, cercado, com portão de ferro pesado. Tinha câmera em quase tudo, mas mesmo assim pediam ronda de hora em hora. Comecei em 2013 e fiquei até metade de 2014. Era só eu ali,
Depois que os últimos caminhões saíam e o pessoal do escritório ia embora, eu fechava o portão, conferia o cadeado e ia para a guarita. Não era uma casinha, era uma estrutura meio improvisada com mesa, monitor das câmeras, um rádio velho e uma garrafa térmica que o gerente deixava cheia com café frio. Eu gostava do silêncio. O mundo inteiro desacelerava à noite. Os estalos do telhado, o som dos plásticos mexendo com o vento, as luzes amareladas iluminando pedaços do chão. Aquilo dava uma falsa sensação de paz. Por muito tempo foi isso, uma rotina sem pressa, sem sustos. Até que uma noite, perto da cerca dos fundos, eu vi um cachorro. Ou achei que fosse. Era preto, grande, estava parado, quase grudado na cerca. Não latiu, não se mexeu, só ficou olhando. A primeira coisa que pensei foi que tinha escapado de alguma casa da vizinhança. Mas achei estranho ele não tentar sair correndo. Parecia como se estivesse ali por algum motivo. A luz da torre do fundo piscou e apagou por uns segundos. Quando voltou, ele não estava mais ali. Nem barulho de galho, nem farfalhar de mato. Sumiu seco, como se nunca tivesse estado lá. Na noite seguinte, 1 da manhã cravada, ele apareceu de novo. Mesmo ponto, mesmo jeito, parado. Fiquei olhando pela janela da guarita por alguns minutos, tentando entender se era o mesmo animal ou se minha cabeça estava me enganando. Mas ali, de onde eu estava, dava para ver que não era um cachorro qualquer. Era grande demais e não tinha reflexo nos olhos, mesmo com a luz do poste acesa. Comecei a tentar registrar. Peguei o celular, fui até a cerca e apontei a câmera, gravando. No visor, só mato. Nenhuma silhueta. Voltei, chequei o vídeo, nada. Tentei de novo, num outro ângulo. Zero. Mesmo eu conseguindo ver com os próprios olhos, não aparecia em gravação nenhuma. Nas semanas seguintes, aquilo virou padrão. Toda madrugada, no mesmo horário, a figura aparecia. Nunca avançava, nunca emitia som. Só observava. Mas eu comecei a notar que, nos dias em que ele surgia, as gravações das câmeras do fundo apresentavam falhas, trechos pulados, a imagem travava, o sistema reiniciava sozinho. Fui anotando tudo em um caderninho que deixava no bolso do uniforme. Dia, hora, comportamento. Fiz isso mais por tentativa de entender do que qualquer outra coisa. Mas uma noite específica me fez parar de anotar. E depois disso, decidir sair. Era por volta de 1 da manhã e eu tinha ouvido um barulho diferente. Não era galho, era como se alguém tivesse encostado no portão da frente. Fui andando com a lanterna, sem fazer barulho. Quando cheguei perto, parei. Tinha uma silhueta preta, muito maior do que a de um cachorro, de pé, encostada no portão. As duas patas, ou braços, apoiadas no ferro. O corpo era encurvado, como se não fosse acostumado a ficar ereto. A cabeça parecia maior do que devia, e os olhos eram a única parte clara, amarelos, imóveis, fincados em mim. O mais estranho é que a luz da torre acesa não batia nele, não refletia. Era como se ele estivesse ali e não estivesse ao mesmo tempo. Mas os olhos brilhavam, e os dentes muito visíveis, como se sorrisse, mas sem calor, sem intenção de demonstrar nada, só mostrando que podia. Não sei o que me deu. Soltei um som, um meio grito, sem pensar. E naquele instante, a coisa evaporou. Literalmente, não correu, não virou fumaça. Sumiu como se tivesse sido desligada da realidade. Voltei para a guarita completamente fora de mim. Sentei, liguei o monitor, fui direto para o arquivo da câmera da frente, aquela que pega o portão. Pulei para aquele horário. Não tinha nada, nem a minha aproximação, nem a figura, nem o som que eu fiz. Era como se aquele trecho tivesse sido apagado ou nunca tivesse existido. De manhã, quando o gerente chegou, resolvi contar só uma parte. Falei que tinha visto um bicho estranho, que tentei filmar e que não ficou nada na câmera. Ele riu. Disse que à noite a gente vê o que quer ver, que o sistema era novo
que travava mesmo de vez em quando. Mas quando ele tentou puxar as gravações da madrugada anterior, percebeu que o trecho entre 00:50 e 1h20 estava corrompido. Só aquele trecho. O resto da noite estava normal. Ele ainda brincou que devia ser o cachorro do além gastando o HD, mas aquilo me deu certeza. Não era só paranoia, não era cansaço, tinha algo errado ali. Eu trabalhei mais 3 noites depois disso, e foram as piores da minha vida. Comecei a ouvir sons que não pareciam vindos de fora. Eram internos, como se estivessem atrás das paredes da guarita, tipo respiração, ou um barulho repetido, grave, vindo de algum canto que eu nunca encontrava. Na última noite, pouco antes de entregar a chave, ouvi um arranhar do lado de fora. Mas não fui ver. Só desliguei o monitor, peguei minha mochila e sentei no chão até amanhecer. Inventei uma desculpa qualquer e pedi demissão no dia seguinte. Disse que precisava cuidar da saúde, mas não entrei em detalhes. Nunca mais voltei lá. Passei uma vez de carro por engano e só de ver a entrada já me deu calafrio. Hoje, o centro tem outro nome, mas o galpão é o mesmo. Só pintaram de outra cor. De vez em quando, alguém comenta que o vigia de lá não costuma durar muito. Troca rápido. Um diz que é salário ruim, outro que é horário puxado. Eu só escuto. Não tenho nada a acrescentar. O que eu vi, talvez nem tenha sido algo físico. Pode ser que fosse uma coisa que se manifesta ali, naquele espaço, naquela hora específica, mas era real, porque deixou marcas em mim. Porque apareceu sempre no mesmo padrão, porque desafiava as câmeras, os registros, a lógica, e porque no fundo não parecia estar ali por acaso. Tinha um propósito, observava, repetia, se mostrava aos poucos, como se testasse os limites de quem via. Eu nunca tentei entender o que era, nem quero. Só compartilho isso porque tem muita gente que trabalha sozinho à noite, em lugar esquecido, onde ninguém passa, onde o tempo anda mais devagar, e onde às vezes algo começa a olhar de volta para você e você não sabe o que é. Eu demorei uns bons anos para conseguir falar disso. Não é que eu ache que vão rir ou duvidar, mas tem coisa que, quando você põe em voz alta, parece que ganha peso de novo, e tem silêncio que é mais leve do que lembrança. Isso aconteceu quando eu tinha 15 anos. Foi num verão na fazenda da minha avó, no interior de Pernambuco. Aquele lugar sempre foi um refúgio pra gente. Família toda indo pra lá nas férias, cheiro de terra molhada, barulho de cigarra no fim da tarde. Aquelas coisas que parecem eternas quando a gente é criança. Mas naquele ano estava diferente. Meu avô tinha falecido meses antes e meu pai resolveu que seria bom a gente ir pra lá mesmo assim, manter a tradição. Só que dessa vez foi só eu, ele e minha avó. Meus primos não foram, nem minha mãe. A fazenda ficava num ponto mais alto, uma casa antiga, varandada, cheia de móveis pesados e ventilador barulhento. De um lado tinha o milharal, do outro o açude. E entre os dois, uma faixa de terra larga, seca, com só uns matinhos ralos aqui e ali. Sempre foi caminho de quem atravessava o terreno a pé. Mas naquele mês, ninguém andava por ali. Nem precisava. Só que toda manhã, quando eu saía no terreiro, dava de cara com a mesma coisa. A terra entre o milharal e o açude estava marcada, como se algo tivesse passado por ali durante a madrugada. Só que não era marca de bicho comum, nem de gente. Eram afundadas demais e espaçadas de um jeito estranho, como se o que passava ali fosse alto e pesado. No começo eu não falei nada. Só olhava e ficava tentando adivinhar que tipo de animal faria aquilo. Mas quanto mais eu olhava, mais percebia que não tinha lógica. Aquelas marcas não tinham formato claro. Não eram pegadas com dedos, casco, garra. Eram só afundamentos. Como se algo tivesse caído do céu, pulando de um ponto ao outro. Comecei a acordar mais cedo para ver se flagrava alguma coisa.
mas nunca vi nada. Sempre só o rastro do mesmo jeito. Até que num dos dias vi uma coisa diferente. O espantalho do milharal. Ele estava lá há anos, todo torto, com roupa velha do meu avô. Naquela manhã, ele estava caído. Não derrubado pelo vento. Caído de um jeito estranho. Como se tivesse sido puxado. A estaca ainda estava firme no chão, mas o corpo dele tinha sido arrancado, rasgado nas costuras, com os braços soltos do lado. Tinha palha espalhada pelo chão. Eu lembro que minha mão suou, e eu fiquei parado ali um tempo, só encarando. O milharal atrás parecia mais escuro, não sei explicar. Quando comentei, disseram que podia ter sido o tempo ou algum bicho, mas ninguém foi lá arrumar. Naquela noite eu dormi mal. A casa tinha um silêncio diferente depois das 9. Só dava para ouvir os grilos, o ventilador do meu quarto e às vezes um estalo distante, como de galho quebrando. No terceiro ou quarto dia eu tive um pesadelo. Acordei suado, com o travesseiro no chão e o coração acelerado. E juro que por um momento achei que tinha alguém parado na porta do quarto. Mas não tinha, era só o escuro mesmo. Só que, mesmo sem ver nada, eu sabia. Tinha alguma coisa ali. Fiquei tentando esquecer, seguia a rotina. Ajudava minha avó no galinheiro, ia com meu pai até a cerca, escutava rádio no fim da tarde. Mas todo dia as marcas estavam lá, do mesmo jeito, como uma assinatura: milharal, terra, açude. Um caminho que se repetia em silêncio. Um dia, decidi ir até o açude, sozinho. Era final de tarde, sol baixo, e o céu estava cor de barro. Fui caminhando por onde as marcas costumavam aparecer. O chão ali estava mais seco, duro, mas ainda dava para ver algumas marcas fundas. Cheguei na beirada do açude. A água estava parada, meio turva. Fiquei ali olhando. Foi quando percebi, tinha um galho quebrado. Não era galho. Era uma parte do espantalho. O que parecia um dos braços dele, flutuando ali, preso numas algas. Eu não encostei. Só olhei. Na volta, eu tive a impressão de que o milharal estava mais alto. Não o milho em si, mas a sensação. Como se as fileiras tivessem se fechado um pouco mais. E aí veio a pior noite. Acordei com um barulho seco. Não era dentro da casa. Era lá fora. Tipo um baque. Depois silêncio. E mais nada. Olhei no relógio. Eram quase 4 da manhã. A luz do abajur tremia, como se tivesse com um mau contato. Fiquei deitado, imóvel, escutando. Mais um barulho. Estalo. Depois, um arrastar lento. Como se alguma coisa estivesse sendo puxada na terra seca. Eu fiquei ali, com os olhos grudados no teto. Cada segundo parecia uma eternidade. Não era sonho. Eu estava acordado. E eu sabia que era no mesmo trecho, entre o milharal e o açude. No dia seguinte, levantei mais cedo que o normal. O terreiro ainda estava com névoa baixa, o sol mal nascendo. E lá estavam as marcas, mais fundas, mais irregulares. E uma a mais próxima da varanda. Depois disso, eu parei de sair de casa cedo. Parava de olhar pela janela do lado de lá. E à noite, empurrava o guarda-roupa contra a porta do quarto. Ninguém sabia, nem meu pai, nem minha avó. Mas eu fazia isso, toda noite. A última coisa estranha aconteceu no penúltimo dia, antes da gente voltar para a cidade. Tava todo mundo dormindo. E eu levantei para beber água. A cozinha dava vista para o milharal. A janela era pequena, mas pegava justo aquela faixa de terra. A luz da lua estava forte, iluminando tudo com aquele tom esbranquiçado. E foi aí que eu vi, não inteiro, não claramente, mas vi algo parado bem no meio do caminho. Não se mexia, era alto. Mais do que qualquer pessoa. Não dava para ver rosto, nem braço, só um contorno escuro, parado no meio da luz pálida. Eu congelei. Não respirei. E fiquei ali uns bons segundos esperando que fosse ilusão. Mas não era. Quando pisquei de novo, tinha sumido. Não corri, não gritei. Só voltei para o quarto e tranquei a porta.
No último dia, quando a gente estava arrumando as malas, meu pai comentou que achou estranho o chão perto da varanda estar tão pisado. Falei que podia ser cachorro. Ele não insistiu. Depois que a gente voltou para a cidade, eu nunca mais voltei naquela fazenda. Minha avó acabou vindo morar com a gente depois de um tempo, e meu pai, mesmo quando ia, nunca mais me chamou para ir junto. Até hoje, quando fecho o olho, consigo ver aquela terra rachada, os rastros fundos, o espantalho rasgado, o vulto parado no meio do nada. Não era bicho, não era gente. E eu nunca soube o que era. Só sei que tem lugar que carrega mais do que a gente imagina. E tem coisa que passa de madrugada, sem fazer som, mas deixa a marca. Eu sei que você gosta de um bom relato real. Então se inscreve aí porque tem muito mais vindo. Eu nunca vi pessoalmente o que aconteceu naquele morro, mas o que me assombra até hoje é a forma como as pessoas mudaram depois daquilo, especialmente o Valdir. Ele era agente de saúde, rodava aquelas áreas de difícil acesso, visitando pacientes que moravam isolados. Era tranquilo, fazia o trabalho com calma, nunca reclamava de nada, até aquele dia. Foi uma visita comum, num lugar que já fazia parte da rotina dele. Uma casa de madeira antiga, enfiada num morro alto, onde vivia um senhor chamado Seu Aristeu. Ele já estava com a saúde fraca fazia tempo. Tinha bronquite, pressão desregulada, dores nos ossos. Mas recusava tratamento em cidade. Dizia que o ar dali era o que mantinha ele vivo. Na manhã que o Valdir subiu, o tempo estava nublado, pesado. Ele saiu cedo, com a pastinha de fichas e os medicamentos. Subiu o morro a pé, como sempre. Só que naquela vez não encontrou o Seu Aristeu. Disso eu lembro bem. O Valdir desceu no fim da tarde, diferente. Não quis falar muito. Só disse que não encontrou ninguém, mas que a porta da casa estava aberta, o fogo aceso no fogão, as roupas ainda pingando no varal. Ele chamou, esperou, entrou, olhou em volta. Não tinha sinal de briga, nem sangue, nem nada que indicasse uma saída forçada. Mas o velho não estava lá, nem as botas dele. Ele ainda pensou em subir um pouco mais, ver se encontrava alguém na trilha atrás da casa. Foi quando escutou um som. Isso ele contou com um olhar estranho. Disse que foi um uivo, mas não era de cachorro, nem de lobo. Parecia vir de uma garganta humana, só que não era uma voz. Era um som prolongado, meio rouco, como se alguém estivesse forçando um grito que não terminava nunca. Disse que o som veio da mata fechada, lá para cima. Ele não ficou mais para ver. Depois disso, ele voltou uma última vez, com outro colega, mas a casa já estava vazia de verdade. Alguém passou lá e levou tudo. Ou sumiu tudo. Os dias seguintes foram estranhos. A cidade pequena sente essas coisas. Primeiro vieram os comentários. A dona do mercado começou a falar que o telhado dela andava fazendo barulho à noite, como se tivesse gente andando em cima. Um vizinho ouviu arranhões na janela do banheiro. Outro achou urina nas paredes da varanda, num lugar onde ninguém teria como alcançar. A polícia foi até a casa do Seu Aristeu, mas disseram que não tinha nada demais, nem vestígios, como se o tempo tivesse limpado tudo. O Valdir não foi mais o mesmo. Ele não queria mais subir morro nenhum. Dizia que tinha coisa errada lá. Ficava quieto, mexendo nas anotações sem foco, como se estivesse revivendo alguma coisa. Um dia, deixou o crachá em cima da mesa e pediu transferência. 2 semanas depois, foi embora da cidade. Teve um detalhe que nunca saiu da minha cabeça. Ele me contou num tom baixo, como se nem soubesse por que estava me dizendo aquilo. Falou que quando estava descendo o morro naquele primeiro dia, ouviu o mesmo som de novo, mais fraco, mais perto, mas que vinha do chão, como se estivesse dentro da terra ou dentro das pedras. Disse que sentiu vontade de correr, mas ficou paralisado.
que o som fazia alguma coisa com a respiração dele. Não era medo puro. Era uma sensação de que alguma coisa estava viva ali, por baixo, por dentro, observando. A gente tenta racionalizar. Eu sou enfermeira, trabalho com o corpo humano, com doença, com vida que começa e termina. Mas tem coisa que escapa. O que mais me marcou foi o modo como os moradores foram se calando. Aos poucos, as histórias viraram cochicho. Ninguém mais subiu aquele morro. As crianças que moravam perto começaram a dormir com a luz acesa. Teve uma noite em que 3 cachorros desapareceram e outra em que os postes de luz de uma rua inteira queimaram ao mesmo tempo. Não é difícil entender por que o Valdir quis ir embora. Ele não queria explicação, queria distância. Alguns meses depois, chegou um novo agente de saúde para assumir as visitas rurais. Ele perguntou por que aquela rota do morro tinha sido suspensa. A gente só disse que o paciente de lá tinha se mudado, que a casa estava vazia. Ninguém teve coragem de falar a palavra que ficou rondando o centro de saúde naquele tempo todo. Que talvez aquilo que o Valdir viu, ou ouviu, ou sentiu, não tivesse ido embora. Que tivesse ficado, ou pior, que nunca fosse embora mesmo. O que me assusta até hoje é pensar que não foi uma visão, não foi uma criatura, não foi algo com forma. Era um som, só um som. E mesmo assim foi suficiente para silenciar uma comunidade inteira. Eu sigo trabalhando aqui, mas toda vez que o céu fecha e o vento muda, eu lembro da história. Lembro do Valdir, com os olhos perdidos e a boca entreaberta, tentando entender o que viu sem usar as palavras certas. Porque não existem palavras para aquilo. Só quem esteve perto sabe. E eu acho que talvez nem ele tenha conseguido sair inteiro daquele morro. Não no que importa. Fala para mim, em qual parte você mais se arrepiou? Tem coisa que fica guardada na gente como uma lembrança qualquer. Só que ela não passa. Fica ali, como um cisco no olho que nunca some. E por mais que o tempo leve muita coisa embora, essa não foi. Eu tinha 12 anos quando entrei naquele paiol. Mas a história já era falada antes de mim, antes do meu pai, e talvez até antes do pai dele. No povoado de Barro Amarelo, todo mundo sabia, mas ninguém falava alto. Era sempre assim. Cochicho, cuidado com a hora e um certo respeito por aquilo que ninguém queria ver de novo. Diziam que o tal homem era um sujeito de poucas palavras. Trabalhava na roça, andava de cabeça baixa e sumia quando a lua ficava cheia. Não era lobo como nos filmes. Também não era monstro de dente grande. Era homem mesmo, só que doido e pelado. Corria no escuro com o corpo coberto por um couro grosso, preto, como se fosse uma segunda pele. Chamavam de a capa, mas não era uma capa feita não. Era a pele dele mesmo, segundo diziam. Tirada do próprio corpo, costurada com linha de sisal grosso, guardada enrolada num canto do paiol. Quando ele queria se transformar, bastava vestir a capa e pronto. Virava bicho. Não bicho de dente, mas bicho de instinto. Que fareja, que arranha, que cava, que espreita. Eu não acreditava. Achava que era história de velho com medo de escuro. Até que resolvi provar isso. Para mim e para os outros 2 meninos que cresceram comigo. O Toninho e o Beppe. A gente combinou de subir até a fazenda antiga, aquela que ninguém mais cuidava. O paiol ainda estava lá, com as telhas meio tortas, o mato cobrindo o degrau da porta. A gente foi numa noite de lua cheia, claro. Tinha que ser. Eles foram até o terreiro comigo, mas nenhum quis passar da porta. Eu também estava com medo, mas entre o medo e a vergonha, escolhi o medo. Entrei sozinho. Lá dentro era escuro, abafado. Tinha cheiro de milho velho, de coisa guardada. Mas também tinha outro cheiro, mais forte, misturado com terra úmida e sangue. Fiquei um tempo parado, só escutando. E aí vi. Tava num canto, enrolado como um tapete grosso, preto, com uns fios duros, parecendo pelo ressecado. Não sei dizer o que me fez chegar perto.
Acho que queria só confirmar que era uma lona velha ou algo assim. Mas quando olhei de perto, não era lona. Tinha costura grossa, torta e um formato estranho, meio de torso humano. Nessa hora, o assoalho rangeu debaixo do meu pé. E antes que eu entendesse o que ia acontecer, escutei do lado de fora. Alguém correndo, barulho de garras ou unha, não sei. Arrastando no chão de terra batida, contornando o paiol. E depois, silêncio. Um silêncio que parecia vivo. Corri. Nem lembro de ter respirado até sair. Só lembro que quando saí, o Toninho estava caído perto da cerca. A boca dele cheia de terra, como se tivesse mordido o chão. O Beppe estava longe, parado, me olhando como se eu fosse outro. Ele virou as costas e foi embora. Nunca mais falou comigo. O Toninho melhorou no outro dia, mas não lembrava de nada. Ou fingiu não lembrar. Nunca mais tocou no assunto. E eu guardei isso. Só que nem tudo que a gente guarda fica quieto. O tempo passou, cresci, casei, tive minhas coisas. Mas tem uma coisa que não mudou. Toda vez que a lua fica cheia, no dia certo, minha mulher repara que eu fico mais calado. E quando dá 11h23, ela vai lá fora e tranca o galinheiro. Sempre no mesmo horário. Ela diz que é coisa de costume, que a gente já acostumou. Mas eu sei que ela lembra. Eu nunca mais voltei no paiol. Dizem que hoje nem existe mais. Que derrubaram tudo. Mas às vezes, quando o céu fica claro demais e o vento muda de cheiro, eu me lembro do couro no canto, da costura, do barulho de garras correndo por fora e do silêncio. E toda vez que penso nisso, fico me perguntando, e se aquilo não era só uma história? E se o homem calado da vila realmente tirava a própria pele e guardava ali? E se ele não era o único? Naquela noite, alguma coisa correu lá fora. Alguma coisa me esperava sair, mas nunca entrou. Como se tivesse um acordo. Ele não entra enquanto a capa estiver guardada. Mas e se alguém mexer? E se alguém usar? Tem noites que acordo de repente, suando, com o cheiro daquela coisa na memória. Como se ela tivesse me seguido até aqui, envelhecendo junto. Só que quieta, esperando. Sei que quem ouve isso hoje pode rir ou duvidar. Mas não tô contando para convencer ninguém. Tô contando porque carrego isso comigo há 50 anos. E a idade faz a gente querer deixar as coisas em ordem. Tem cisco que não sai do olho, mas pelo menos a gente pode dizer onde entrou. Barro amarelo ainda existe. A ladeira, a curva da cerca, o terreiro onde Toninho caiu. Tudo igual, só o paiol sumiu. Mas eu aprendi que quando uma coisa é antiga demais, ela não depende de lugar. Ela continua na boca dos outros, nos rituais repetidos, nas portas trancadas, no horário certo. A capa pode ter sumido, mas quem viu, viu. E quem viu, nunca mais enxerga igual. Se fosse com você, o que faria diferente? Me conta.